Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre a comparação e a gente vai ver o que a palavra do Senhor fala sobre esse assunto e a gente vai falar e conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem uma mania muito ruim que é se comparar com os outros. Quanto nós crentes, as pessoas em si, a gente tem essa mania. E isso é uma coisa chata, porque quanto mais a gente se compara com o nosso próximo, a gente acaba vendo nada bom na gente. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, nossa, como fulano de tal lê a Bíblia, nossa, eu não consigo ler nem um capítulo, nem um versículo da Bíblia. Se fulano de tal faz isso, se inspira nele, nossa, que legal, essa pessoa ela lê assim a Bíblia, olha o jeito que ela lê, se inspira, se você gosta, é legal você se inspirar nas pessoas, né? Não copiar, mas se inspirar é muito bom, mas não precisa se comparar, sabe? Ficar se comparando toda hora, olha como essa pessoa é toda hora, sabe? Não é legal isso. Então, é legal você se inspirar no seu próximo, sabe? Eu acho super legal, até porque às vezes eu me inspiro em algumas meninas, como elas se vestem, elegância, assim, né, modéstia. E eu me inspiro nelas. Mas ficar se comparando, infelizmente a gente acaba se comparando tanto com as pessoas e isso acaba, né, nos deixando, assim, mais chateados, mais tristes, angustiados. E em Gálatas, capítulo 6, versículo 4 ao 5 diz: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. A minha versão está em NVT, mas eu vou deixar para vocês uma outra versão, para vocês conseguirem entender melhor. E nessa versão tá falando para a gente, em Gálatas, para a gente examinar os nossos próprios atos, para a gente poder se orgulharmos de nós mesmos. Não para você ser orgulhoso aí, mas para você ver aquilo de bom em você e não precisar se comparar com o outro. Então, você não precisa se comparar com o seu outro próximo, que às vezes o seu outro próximo tem um defeito em que você não tem. Às vezes o seu próximo tem uma qualidade que você não tem. Você não precisa se comparar com os outros. Deus nos deu um dom para cada um. Então, às vezes, o seu ministério é louvar a Deus e às vezes o meu é para espalhar a palavra do Senhor. Então, cada um ali tem um chamado, tem um propósito, tem um testemunho para falar. Então, a gente não precisa o quê? Se comparar. A palavra que eu tô falando aqui para vocês não é para ser um vídeo longo de 20 minutos, mas é uma coisa que que as pessoas falam muito, né? Que é uma coisa que acaba acontecendo com a gente, mas que a gente deve melhorar. Às vezes, nós mesmos precisamos ver o que tem dentro de nós que precisa ser aperfeiçoado, que a gente precisa, né, melhorar, e a gente deve se examinar em nós mesmos. Eu não sou legal nisso, eu vou tentar buscar mais a Deus. Eu não consigo ler a palavra de Deus, vou tentar ler mais. Eu não consigo orar, vou tentar orar mais. Então, tem que se examinar você mesmo, o que você tem que melhorar, o que você tem que pedir mais a Deus. E o próximo, é claro, é bem legal, gente, você se inspirar. Às vezes tem um jeito que a pessoa lê a Bíblia que você gosta muito e você, né, quer saber como essa pessoa ela faz isso. Então é legal a inspiração, não é legal a comparação, porque cada um ali tem o seu jeito ali. A gente não pode deixar que a comparação vire até um caso de inveja, porque inveja é um sentimento muito ruim. E se você está sentindo isso, inveja por alguém, e uma comparação assim tão forte seja até a inveja, peça para Deus que Ele possa repreender isso da sua vida e que Ele possa mudar isso em você. E eu tô falando muito aqui para vocês se inspirarem nas pessoas, porque é bonito se inspirar, mas em primeiro lugar, se inspire em Jesus. O que Jesus faria nessa situação que eu tô passando? Né? E uma coisa que entra aqui nesse assunto que eu tô falando pra vocês, né, que é uma coisa muito boa, que é ler a palavra do Senhor. Toda vez que a gente lê a palavra do Senhor, ao longo, né, dos tempos que a gente vai lendo, a gente sempre, quando a gente vai fazer algum ato, a gente lembra: nossa, o que a palavra do Senhor fala sobre isso que eu tô fazendo agora? Será que isso aqui é legal? Será que isso aqui Deus acha legal? A palavra dele fala isso? Então é sempre bom também a leitura da Bíblia. E só pra gente terminar aqui de falar, como Gálatas ele tá falando, né, a Bíblia ali, pra gente examinar os nossos próprios atos, pra gente ver o que a gente precisa melhorar e a gente se orgulharmos, pra gente ver que é uma coisa boa ali em nós e não precisar se comparar com o nosso próximo. Como eu falei pra vocês, não é ser orgulhoso, tá? Pra você ver ali a coisa boa ali também em você. Porque Jesus tá ali em seu coração.
Então, sempre pense no Senhor, o que Ele faria naquela situação sua. E se você está sentindo uma coisa ruim, um sentimento ruim, peça para Deus que Ele possa repreender isso da sua vida. Um beijão. Não foi um vídeo, né, gigantesco, mas faz uma palavrinha que a gente passa no nosso dia a dia e que a gente precisa melhorar. Um beijão, que Deus possa abençoar você e sua família.